Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, em parceria com a Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos acompanhar aqui no canal do YouTube, também no Spotify e nos seguir lá no nosso perfil no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber duas psicólogas, não é isso? Sim. É a Alana Almeida, Isso. não é isso? E a Sara Rock. Roque, não é isso? São as duas psicólogas que eu queria, pessoal, agradecer muito a presença de vocês hoje aqui, tá certo? Eu sei que os dias estão muito corridos, né? E a gente tirar um tempinho ali do nosso dia para fazer alguma coisa diferente é muito complicado, principalmente com duas, né? Encontrar agenda com duas pessoas, duas profissionais para conversar, mas falar sobre um assunto que é muito importante, assim, a gente, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando que a gente já conversou aqui sobre saúde mental de uma maneira geral. Agora hoje a gente vai falar, pessoal, sobre saúde mental nos profissionais de saúde, ou seja, aqueles que cuidam da saúde da população, como está a mente deles, né? Como está o emocional deles. E aí, queria realmente mais uma vez agradecer e já vamos iniciar. Qual a diferença de a saúde, o emocional de um profissional de alguma área e do profissional especificamente da área de saúde? Quem é que poderia iniciar aqui conversando? Quer começar, Sara? Interessante porque eu vinha pensando nisso, acho que ontem eu estava pensando exatamente isso, porque eu acho que é um lugar de fala não só como psicóloga que trabalha com saúde mental do trabalhador, mas também por ser uma profissional da saúde. E a gente está sempre nesse limiar de, bom, eu cuido, mas de que forma que eu me cuido, de que forma que eu me permito ser cuidada. Né? E aí, a gente não pode achar que uma pessoa que trabalha cuidando de outras pessoas diretamente tem o mesmo cotidiano e o fluxo de trabalho é da mesma forma de uma pessoa que trabalha no escritório em horário comercial, dando conta de processos muito bem estabelecidos. Não minimizando quem trabalha em escritório. Porque tá todo mundo meio também contexto desorientado, de trabalho. sim. Mas, por exemplo, se eu passo 8 horas do meu dia atendendo, que eu evito fazer isso, inclusive, o meu desgaste emocional e a forma como eu estou ali no meu trabalho é diferente da pessoa que está no escritório, porque eu não posso me desligar. Eu tenho que estar atenta àquela pessoa que está ali na minha frente, que eu estou me propondo a cuidar de alguma forma. No escritório, não. Eu posso mexer no celular, eu posso ligar meu piloto automático aqui na frente da tela e fazer alguma coisa. Eu não preciso estar com a atenção totalmente voltada para aquele momento o tempo todo. Sim. Então, por exemplo, se uma pessoa que passa 8 horas no escritório é desgastante físico e mentalmente, mas não é da mesma forma que uma pessoa que está cuidando de outras pessoas. Porque existe uma responsabilidade muito grande ali. Eu sempre digo, a gente, quem trabalha em alguma área, você às vezes dá um erro ali, pode dar um problema na empresa, pode dar um processo que atrasa, ou algum pagamento que dá algum problema, pode envolver dinheiro, que é um problema mais sério, mas o profissional de saúde ele está tratando com vidas, né? E aí é um problema realmente que é o que realmente atrasa a nossa vida, é alguma coisa na saúde. Então, se o profissional de saúde der algum problema ali, tiver um erro, o impacto realmente é maior e a cobrança é muito maior, né? Desculpa. Esse é um fator de risco, inclusive, assim, para a saúde mental do trabalhador, do profissional de saúde, porque a gente vive muito nessa ideia de que o médico, principalmente, quando a gente vai falar de medicina, o médico ele não pode errar. Então, a gente já tem até o termo erro médico e o impacto que isso tem na sociedade de forma geral. Então, existe uma cobrança por diagnósticos e tratamentos perfeitos, né? Isso é um fator de risco para a saúde mental desse profissional de saúde. Quando a gente sabe que no mundo real não tem como a gente não errar nunca. Né? Então, acho que esse é um dos diferenciais quando a gente fala de saúde mental do profissional de saúde e saúde mental do trabalhador de forma geral. É um contexto bem complicado, mas quando a gente fala especificamente desse outro contexto de saúde mental do profissional de saúde, tem alguns aspectos que são peculiares. Exatamente. Tem até um termo, né, que é muito falado hoje em dia, que é e quem cuida de quem cuida.
né? Sim. A gente fica sempre se perguntando, fica sempre nesse lugar, porque tem estigmas relacionados a isso, principalmente quando a gente fala das questões do médico em si, que vive muito também rodeado dessa tensão, desse estresse, do movimento de trabalho. É plantão por cima de plantão. É um horário extremamente desgastante. É um atendimento ao público, Sim. né? E esse público que muitas vezes cobra dele esse lugar de perfeição, cobra dele esse lugar de perfeição, porque a gente sabe que socialmente ser médico, a sociedade coloca ele nesse lugar bem mais alto, né? Esse lugar de ser perfeito, não poder errar. Então, como a Sara bem disse, a gente avalia dentro desses fatores de risco. Por isso que é tão importante fazer destaque em algumas profissões. Não só a de médico, a gente também olha muito para a de professor, a gente também olha muito para o profissional da segurança pública. Antes, a gente até falava um pouquinho que algumas profissões, elas tinham mais tendência a adoecimento. Hoje em dia a gente já tem um certo receio de trazer isso, justamente porque tá todo mundo muito conectado, tá todo Sim. mundo sendo muito exigido, mas é importante olhar para essas profissões como médico, professores, profissionais da segurança, tem sempre um destaque. Quando a gente fala o médico e o profissional de saúde, porque no hospital tem os enfermeiros, né, tem auxiliar técnico de enfermagem, que todos estão ali na linha de frente, né? São as pessoas que estão ali na linha de frente. E por muitas vezes, esses profissionais, eles são cobrados, como você falou e muito bem, que não pode haver erro, não tem que ser perfeito, e são procurados em um momento de vulnerabilidade de alguém. E eles meio que representam ali, são os responsáveis pelo atendimento de uma maneira geral. Só que o atendimento de uma maneira geral não necessariamente é apenas o atendimento médico, ou do enfermeiro ou do técnico. E vive todo um processo por trás. Falta de equipamentos no hospital, né, de medicamentos, a organização do próprio hospital, dependendo se seja público ou privado, mas e aí impacta neles. Quando há uma reclamação, é em cima deles que as pessoas vão. Às vezes o médico está atendendo ali 20 pessoas em um turno e vai almoçar e não pode, né? Porque como é que o senhor vai almoçar? Tem gente aqui na fila e tal, por uma desorganização da gestão. Então, isso também deve impactar o dia a dia desse profissional. Tem duas coisas que a gente sempre considera quando começa a fazer diagnóstico em saúde mental do trabalhador. A gente tem uma consultoria, né, que é especificamente para essa área. E a gente tem a categoria de organização do trabalho e condições de trabalho, que são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de condições de trabalho, é mais fácil de observar. Então, ergonomicamente, né, como é a sala de descanso desses profissionais, né, assim, qual é a estrutura física que eles têm, a parte de instrumentalização, enfim, tudo isso. Quando a gente fala de organização do trabalho, é algo mais no campo do subjetivo, porque tem a ver com como que os processos se organizam. Esse horário de descanso, esse horário de almoço, as interações dentro dessas relações de trabalho, então, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, as responsabilidades, as divisões disso. A cultura organizacional daquele ambiente. Sim. Ele dá plantão em um hospital público, ele dá plantão em um hospital particular, né? A cultura, ele atende no consultório. Ele atende no consultório particular dele. Então, a cultura organizacional em que ele está inserido, ele também precisa estar atento para fazer esse manejo. Né? Então, tudo vai vai impactar na saúde desse trabalhador. E a questão social. Né? Quando eu sempre trago um destaque para a questão da cultura organizacional, porque quando a gente fala de médicos plantonistas, por exemplo, a gente fala de diversas realidades, porque ele não dá plantão só num hospital, ele dá plantão em vários hospitais que funcionam de formas diferentes, né? Então, tanto que é comum a gente escutar os médicos falando, não, aquele hospital tal, não. Hospital é horrível porque acontece isso e aquilo. E tem alguns que têm predileção, assim, eu amo dar plantão no hospital tal, enfim.
para a gente entender o quanto isso o quanto coloca esse profissional num lugar de vulnerabilidade, né? Assim, porque não é algo que está posto, ele precisa se adaptar. E a questão da adaptação impacta na forma como a gente vai lidando com a nossa saúde mental e promovendo a própria qualidade de vida. É comum, né, na escuta, chegar muito o caso de, mas eu não tenho, eu não posso pedir determinado exame, porque aqueles exames ali, aquela pessoa não tem como fazer dentro daquela localidade, ela não consegue se deslocar. Então você vê que até isso, o saber dele é barrado ali, porque ele sabe que precisa, mas muitas vezes ele não tem como, dentro daquele equipamento, ele não pode ofertar aquilo a quem está procurando o serviço, né? Então ele sabe que ele vai passar, a pessoa vai ter que se deslocar, ela vai para outro lugar e muitas vezes ela não vai fazer. Então ele já sabe como funciona a dinâmica Isso. e isso impacta com certeza Totalmente. nas decisões que ele vai tomar, né? Nas decisões que ele vai tomar. É uma complicação. Eu conversei aqui com a gente falando sobre saúde emocional no ambiente de trabalho e aí de uma maneira geral, mas no mundo corporativo. E foi uma professora, a Grantini, uma professora de gestão de pessoas, né? De pós-graduação. E ela falando, e a gente falou de como está diferente o mercado de trabalho hoje, devido o que a gente estava até falando um pouco antes de iniciar aqui, né? Devido o uso da tecnologia, né? Um smartphone desse, que você antes, quando você terminava o seu expediente, eu sou de uma época onde dava 5 horas, você ia para casa e o expediente... E aí, sexta-feira, 5 horas, você realmente vivia um final de semana. E com isso daqui hoje não. Hoje você escolhe onde você vai trabalhar, né? Na hora que você ora, você já tem trabalho. Então você leva o seu trabalho no bolso, ali na sua mão, do seu lado, sempre. Eu sempre digo, quem nunca não viu em um jantar num restaurante ou num momento de lazer, você para um pouquinho ali e vai fazer alguma coisa do trabalho. Né? A gente, às vezes, em casa, tá assistindo um filme, não vou olhar aqui, responder esse grupo aqui e tal. É trabalho, né? Porque você tá... E para o profissional, isso está impactando no mundo corporativo. Já tem alguns estudos de como isso impacta, porque você agora... Será que é hora extra quando você faz isso ou não é? Então, assim, há como se comportar, né? Então, assim, a gente está vivendo nesse momento de definição de regras desse definição, mundo exatamente, desse mundo, né? tá. Mas no profissional de saúde, eu acredito que isso seja, principalmente no médico, agora falando do médico de uma maneira específica, o impacto talvez seja até maior, porque se um paciente liga, se um paciente mandou mensagem, se o hospital mandou mensagem por algum motivo, então isso daqui também deve estar impactando a vida deles ou não. O mundo que ele já vivia, apenas isso daqui só fez agregar. Na verdade, né, você está falando aí, e a palavra que vem à minha cabeça é disponibilidade. Né? Nós temos sempre... culturalmente, socialmente, tem sempre aquela frasezinha no final da conversa, e a gente faz muito isso nos nossos atendimentos, se precisar, eu estou à disposição. Né? Mas tem um limite. E aí entra também na questão do impacto, que o profissional, ele precisa saber determinar o limite. O limite, ele vem do meu autoconhecimento. Como é a minha organização familiar? Eu conheço o meu nível de cansaço, né? Como é que eu me coloco à disposição? Tem regras nesse movimento? Então, por exemplo, se eu digo para uma paciente minha, quando termina a sessão, se precisar, manda mensagem. Eu estou por aqui, mas eu só te respondo quando eu realmente puder. Né? Então, você vai mandar, eu vou te responder, mas você vai ter que aguardar. Porque quando eu puder te responder, eu vou te dar um retorno. Então, eu coloquei limite, né? Mas por quê? Porque eu conheço o meu limite. Eu sei quais são as minhas regras, eu sei aonde onde eu posso entrar, qual é o meu horário, como é que funciona. Então, esse profissional, ele também tem que se conhecer para que ele consiga fazer as regras dele. Dar conta desses limites, né? Eu acho que o senso crítico é importante, porque... Como nada na vida, a gente não tem uma receita que funcione para todos os casos. Então, por exemplo,
a gente termina a sessão dizendo qualquer coisa pode falar no WhatsApp, assim que eu puder eu te respondo. Mas a gente sabe que tem pacientes, de acordo com a relação que vai se Que estabelecer. não são tão pacientes assim, né? São impacientes. Impacientes, Mas tem pacientes que a gente, por exemplo, já identificou que tem uma ideação suicida. A gente não pode negligenciar. Exatamente. Né? Então, é caso a caso, a gente tem que observar É isso. por isso que eu tava falando, se para o profissional de saúde, isso não é pior, porque para o médico, assim, principalmente, porque tem os seus pacientes ali, né? Você numa empresa que bota uma coisa lá no grupo, uma coisa, vou olhar só segunda-feira. Uhum. Entendeu? Você consegue Sim. colocar limite. Falaram comigo no sábado à noite. Eu não vou olhar agora. Você ainda consegue ter. Porque o máximo que vai acontecer, do máximo, é o chefe não gostou porque ele não respondeu sábado à noite, ele vai ser demitido. Pronto. Os É assim, efeitos. o efeito é esse. Agora, num paciente do médico, às vezes foi operado. E aí, então, doutor, tô com sangramento aqui. Aí a pessoa não, tá, no sábado à noite eu não vou colocar o meu limite aqui de não olhar. Eu não sei se isso. Pensa no obstetra. O obstetra, pronto, lá na Copec, a gente trabalha lá na Copec, realmente eles ficam ali de sobreaviso, né? Então, eu não sei até que, porque antes tinham que ligar, né? Ligava o telefone, você tá ali, mas agora não sei até se eles ficam meio mal de olhar o celular, né? Eles olhar o celular. Mas você concorda que para isso eu preciso entender o público que eu atendo, saber comunicar, ter uma comunicação com o meu público, com o meu paciente, organizar os meus processos de trabalho para isso, porque senão eu nunca vou tirar férias. É isso, mas esse é o problema. É como se a gente hoje, o fato de você, se você levar o celular para um momento de lazer, você não está tirando ali 100%, você não está 100% ali. E eu digo mais, vocês devem conhecer muitos aí, mas às vezes o médico nas férias respondendo problema de trabalho. Sim, sim. E aí é férias, né? Realmente é 100% férias. Então, pelo que eu estou observando, pessoal, a saúde mental, por isso que eu entrei nessa questão do uso do celular, porque já é delicado. E agora com esse agravante se torna mais ainda. E vocês vêm percebendo um aumento de profissionais da área de saúde com fragilidade mental? Isso vem acontecendo? Assim, a gente começou a atender médicos, eu digo a gente, acho que eu, né, Alana, depois tu. Foi, a Sara entrou. Em 2019. Faz um tempinho. Antes de pandemia, né? Então, assim, o contexto antes da pandemia em relação a essa saúde mental dos profissionais de saúde era e em 2020 a coisa mudou totalmente. Tudo, né? Como tudo no mundo, né? Mudou. Por todo o contexto, linha de frente, enfim, tudo isso. Lembra da história do novo normal? O novo normal, né? A gente ainda tá no novo normal. É novo, talvez seja o velho normal. Enfim. E aí, em 2019, o que chegava muito no consultório era sobrecarga de trabalho, a dificuldade de estabelecer limite. Por exemplo, eu faço muitos plantões, mas eu não posso abrir mão de fazer muitos plantões porque eu tenho que pagar a faculdade do meu neto, sobrinho, enfim. Muitas contas a pagar. Eu financio isso ou aquilo. E aí a gente ia trabalhando uma estratégia, construindo uma estratégia nos atendimentos para tentar estabelecer alguns limites, né? Porque, mas se você parar hoje, você já tá parando, porque em geral eles chegavam já parando. Se você parar hoje, se você tiver se der um troço, como diz o cearense, né? E aí? E a faculdade do sobrinho, do neto, e todas essas coisas. Isso era muito o que chegava. Além da questão das condições de trabalho e tudo isso. Pandemia, a gente teve um boom de ansiedade, né? Então, assim, ficou muito às claras a situação. A sobrecarga, ela triplicou, e aí o adoecimento chegou, mas quando a gente falava dessa questão de estar conectado, não aparecia antes de 2020. 2020, né? Então, eu tive pacientes, por exemplo, que que a sessão inteira eles falavam do quanto eles ficavam ansiosos em torno do termo sobreaviso. Eu tô de sobreaviso. E aí, o celular tocar e a pessoa já ficar, e a notificação já é um gatilho, enfim, tudo Imagino. isso. Isso vai afetando
o trabalho, a atividade desse profissional, mas também vai afetando todo o resto da vida. A gente estava comentando que é uma vida só, né? Sim. Então, não tem como isso não extrapolar o contexto de trabalho. Então, a gente via as pessoas adoecendo porque, de fato, estavam sendo solicitadas de outra forma, de um jeito muito mais intenso e que não dá para disfarçar. Não dá para dizer que eu não vi o WhatsApp, né? Então, estabelecimento de limite tem sido meio que o lema da gente dentro dos atendimentos. Então, vocês vão recebendo os profissionais de saúde quando eles estão sentindo que realmente estão frágeis mentalmente, aí eles procuram vocês para tentar encaminhá-los para... Geralmente tem um desconforto relacionado tanto à saúde física como à saúde mental. Em que aspecto da saúde física? Essa pessoa ela já não dorme bem, né? O sono não é aquele sono que revigora. Essa pessoa já não tem uma alimentação como ela gostaria de ter. Ela já não consegue ter uma prática de exercícios. Quando a gente fala de impactos, ela já vem sofrendo impactos nas relações delas, tanto familiares como no local de trabalho. Então, ele vem sentindo esses impactos de vários espaços. E aí ele, muitas vezes, já foi para a medicação, né? Já passou ali pela parte do psiquiatra. Às vezes sem psiquiatra. Às vezes sem psiquiatra. A medicação sem o psiquiatra. Já sabe o que é que pode acontecer. Já entende o que é o que o remédio faz, né? Porque tem um outro ponto aí que depois a gente pode até tocar, que é a questão dessa vergonha, porque eu também sou médico, eu sou médico. E como é que eu vou procurar um médico? Eu vou procurar um médico. Né? Existe aí sim um tabu sobre isso. Eu sou super. Eu não deveria adoecer, eu não faço o tratamento como é para fazer, eu tenho uma automedicação. Então, essa pessoa, ela vem ali, quando ela se dá conta de que é estilo de vida. Tem alguma coisa aqui dentro do meu estilo de vida que não está fazendo sentido. E aí, eles chegam para a gente conversar. E a Sara disse muito bem, a gente trabalha muito nesse foco de qualidade de vida, pensando em estratégias. Estratégias que são definidas e personalizadas ali de acordo com aquele indivíduo, de acordo com a forma que ele enxerga o mundo, de acordo com a forma como ele costuma se relacionar com as pessoas e com as coisas ao seu redor. Então, você vê que é um lugar de detalhista, é um lugar personalizado, é um lugar onde a gente precisa ouvir esse indivíduo realmente para saber como ajudá-lo. Né? Agora, você falou assim, é quando eles percebem alguma coisa que eles chegam e procuram. Sim. É complicado, nem sempre eles percebem alguma coisa. É muito comum que, e assim, isso é normal, entre aspas, que a pessoa chegue com uma queixa, que a gente chama de queixa. O que tem por trás da queixa? A demanda, que a gente vai descobrir durante os atendimentos. Então, às vezes chega, meu casamento tá falindo. E aí, quando a gente começa a investigar o contexto de trabalho, a forma como você se relaciona com as pessoas ao redor, a forma como você investe em si mesmo, o autocuidado e tudo, isso tudo vai caindo nesse lugar. Então, é a ponta do iceberg. Ele chega com a ponta do iceberg. O que a gente tem que investigar? Que é, pelo menos para mim, é regra nos atendimentos. A gente começa pela base da qualidade de vida. Então, como é que você quer falar do casamento, e a gente vai tratar diretamente disso, se a gente não vai observar como está sono, atividade física, alimentação, as suas redes de apoio, o seu lazer. Como você tá, né? Exatamente. Como é que você vai manter um relacionamento se você não está conseguindo se manter, né? Você não tem condições de dar conta de uma coisa se não tem a base. E a gente não está falando de perfeição, a gente está falando de o mínimo de equilíbrio, né? Se você não está equilibrado emocionalmente, como que você vai estabelecer uma conversa com o seu cônjuge? De forma equilibrada. E tem idade, pessoal? Assim, vocês percebem se tem... uma faixa etária... uma média, assim, são profissionais mais jovens, profissionais com mais idade? Vou te dizer que, atualmente, né, eu tive a experiência de atender estudantes de medicina. E já são pessoas que estão saindo da faculdade adoecidas. Então, mas é mais, assim, pessoal mais jovem ou são mais jovens, né? Mais jovens. Eu perguntei isso porque... eu observo um pouco mais de fragilidade
essa geração que tá vindo, fragilidade emocional. Porque a minha geração, dos anos 80 ali, eu vi vou pecar aqui no nome dele. Ele é um rapaz bem conhecido, mas eu não recordo o nome dele. Mas ele é um terapeuta, um psicanalista, psicólogo, acho que ele é psicólogo também. Ele falou que essa geração, a geração que nasceu ali nos anos 70 e 80, é a geração sanduíche. Porque é aquela geração que ela hoje cuida dos filhos, está começando a cuidar dos pais e ainda tem que cuidar de si mesmo. Então, às vezes, ela é responsável financeira e emocional dos filhos, dos pais e dele. Então, assim, são 3 gerações que a gente está tomando de conta. Né, assim. Não dá tempo para adoecer, né? E aí não dá, assim, aí ele fala até assim, ninguém tá falando deles. O pessoal que tem 50 anos, que tem quase 50, ninguém tá falando dessa geração. É uma geração silenciosa que é um fardo que vai levando e que ela não tem tempo, ela não pode se dar o luxo de fraquejar, porque é muita gente dependendo dela. Inclusive ela, né? Então ela não pode. E a geração que está vindo, eu percebo que eles não têm ainda essa vivência, né? Eles não... Porque inclusive hoje, os próprios filhos adolescentes e que estão indo para a fase adulta, os pais ainda tomam de conta deles. Que é essa geração que está tomando de conta de todo mundo, entendeu? Eu tive uma experiência, eu trabalhei uma época em uma faculdade e nos últimos anos eu vim observando uma coisa que a gente ficava meio surpreso lá. Era, na faculdade, a mãe ou o pai ir fazer a matrícula do aluno, às vezes ir fazer a rematrícula do aluno, ou seja, quando ele terminava o semestre para outro, o menino lá parecido uma criança do lado da mãe e a mãe resolvendo tudo. Então, você é uma geração, que é a nossa geração, que é a minha geração que está realmente abraçando todos os lados. Por isso que eu perguntei qual a faixa etária. Então, realmente, essa geração que está vindo, eles emocionalmente são mais... Vocês percebem um pouco mais frágeis. A demanda é diferente. Como você falou, você demarcou aí, né? É diferente a demanda. Eu falei que chegavam dizendo, eu tenho que pagar a faculdade de do neto, neto, não sei do o quê, filho, enfim, exatamente. tudo isso. Esse pessoal chega com essa demanda, com esse tipo de sofrimento, né? Quem chega na faixa etária ali, de quem está estudante de medicina, início de carreira na medicina, enfim, a gente está falando de medicina, mas na saúde de maneira geral. Já é uma demanda muito mais de fragilidade emocional, de não conseguir lidar com determinadas situações, de repensar a carreira, inclusive. Sim. Já. Então, eu sou orientadora de carreira. E chega muito esse lugar de repensar a carreira. Profissionais de saúde independente. Enfermeiros, fisioterapeutas, né? Chegam muito nesse lugar de repensar essa carreira, porque eu fui por esse caminho por um determinado motivo, mas eu entendi que não era. E às vezes jovem mesmo, assim. Muito jovem. Muito jovem, né? Sustentar esse lugar de eu preciso dar conta, né? Que a geração anterior tinha isso como regra, eu não tenho como não dar conta, eu preciso dar conta. Não existe opção. Não mesmo. tem opção. E a gente... Por muitas opções que a gente tem em relação a muita coisa na vida, isso vai meio que moldando a questão cognitiva e emocional da geração. Então, a gente só tem que ter cuidado com uma coisa. Eu acho que é perigoso, porque eu escutei uma vez de alguns amigos, numa roda de amigos, falando assim, mas hoje em dia tudo tem que fazer exercício físico, todo mundo tem que se alimentar bem. Meus pais, meus avós nunca foram à academia, nunca fizeram... Estão tudo doente agora. Exato. E tem outra coisa que a gente precisa considerar. O estilo de vida mudou. Né? A forma como a gente é exigido no trabalho, nos outros espaços, tudo mudou. Isso molda a gente. Então, há 30, 40 anos atrás, ser médico era uma coisa, ser enfermeira era uma coisa, ser psicólogo era uma coisa. Hoje é totalmente diferente. E aí eu lembro de na época da faculdade, eu tinha uma professora que acho que continua sendo professor, né? Mas assim, eu sempre admirei muito. E aí eu lembro que ela não tinha rede social.
numa época, tipo 2015, 2016, não, 2013, era Instagram já, né? Já tinha Instagram? Já tinha Instagram. E aí ela não tinha rede social. E todo mundo ficava, mas professora, como assim? Naquela época. Né? Exatamente. Como assim uma profissional não tem Instagram? E o seu Instagram profissional, enfim. E ela dizia, há 10 anos atrás já existiam psicólogos e a gente trabalhava sem precisar de rede social. Sim. E eu saí muito da faculdade com essa ideia. Então, até hoje, confesso que ainda sou um pouco resistente em relação a ser psicólogo e ser tantas outras coisas para conseguir ser psicólogo. Mas a gente sabe que o estilo de vida mudou, a forma como a comunicação e o marketing estabelece isso mudou. Então, eu não posso simplesmente me dar o luxo de dizer, não vou fazer. É capaz dessa professora hoje ter até TikTok já. Não tem ainda. Há pouco tempo. Não tem ainda. Manteve o... Mas o custo disso eu não sei. Manteve isso, porque aí você fala muito bem, a comunicação mudou, né? A vida mudou. Sim. Se a gente não se adaptar, o que isso não quer dizer que é o correto. Ninguém tá dizendo aqui, é correto ser assim. Não, eu particularmente, eu não acho muita coisa que eu faço hoje que eu tenho que fazer e eu não concordo. Eu não concordo com essa vida que a gente tem que, você falou, tem que ser, além de psicólogo, tem que ser outras tem que saber filmar, tem que saber editar vídeo, tem que saber postar, tem que saber, eu particularmente, eu acho que isso, a gente vai perdendo um pouco do que realmente a gente veio fazer aqui, que é viver o agora, né? Viver o momento, a gente tá vivendo pra frente. Eu costumo dizer, as pessoas quando elas chegam muito adoecidas, né, no consultório, a gente vai fazer como a Sara bem disse, a gente vai começar a fazer essa investigação desse formato, e tem uma frase que, às vezes a pessoa chega assim, Alana, eu detesto meu trabalho, não suporto mais, eu não quero mais, eu vou desistir de tudo. E aí, quando você começa a fazer a investigação, a pessoa vai falar de coisas mais específicas, né? Exatamente porque hoje em dia não cabe mais fazer uma coisa só. Né? Eu preciso atender, eu preciso dar conta das minhas redes sociais, eu preciso fazer a parte administrativa do meu consultório, eu preciso gravar vídeo, por mais que eu tenha alguém para editar, mas eu tenho que ter disponibilidade de tempo para estar ali. E aí você começa a dizer, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que é que eu digo assim, olha, você pode amar o que você faz, mas nem todo dia você vai gostar do que precisa ser feito. Verdade. Porque tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você não vai querer fazer aquilo ali, tem dia que você vai ter uma demanda e aquela demanda não é a sua demanda favorita, né? Então, você vai ter que lidar com isso. O mundo que a gente vive hoje, ele não dá brecha pra gente ser uma coisa só. Basta a gente pensar nos termos que usamos. Como é que tá a vida? Tá corrida. E aí, eu comecei aqui falando isso. Isso mesmo. E quem é que consegue passar uma vida inteira correndo? Né? É um sentido de maratona. Para passar uma vida inteira correndo, eu entro no piloto automático. O piloto automático é um ladrão de bons hábitos. Por quê? Porque, vamos pensar, quando a gente aprendeu a dirigir, tem dias que a gente sai de um canto para o outro, a gente não se dá nem conta como foi que chegou naquele outro ponto. Eu não vi nada do caminho. Não. Né? Eu tô em casa, eu chego com o meu piloto automático ali e eu não me dou conta por quem eu passei no elevador, aonde foi que eu entrei, eu não vi o porteiro do prédio, eu não dei bom dia para as pessoas. Eu entrei. Você está ali, mas não tá ali, né? Agora imagina, você só tá de corpo presente, não tá pela mente, né? Imagina o risco de ser um profissional que cuida da saúde de outro e está no piloto automático. Tá no piloto automático. Exatamente. Esse é um problema, porque, rapaz, a gente hoje, a tecnologia, ela nos proporcionou estar em vários lugares ao mesmo tempo. Esse é um problema, né? Porque a gente consegue... Eu gosto muito de conversar aqui no podcast, porque quando a gente conversa aqui, até porque seria uma total falta de ética e educação, eu ficar olhando o celular na hora que a gente está conversando. A gente está gravando aqui. Sim. Então não faz sentido nenhum. É um momento que realmente o celular ele fica de lado e eu tenho que viver o momento. Mas no meu dia, eu vou dizer... É um dos poucos momentos que eu consigo viver o agora, é quando eu tô aqui. Por quê? Porque hoje você consegue, às vezes num jantar de família, você consegue conversar uma coisa de trabalho, você consegue pesquisar uma coisa ali, você consegue estar em um canto, você consegue conversar com outra pessoa, você consegue conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Só que existe um problema quando a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo.
a gente não esteve em lugar nenhum. Sim. Esse é o grande problema. A gente nunca não consegue estar 100% em lugar nenhum. Aí eu acho que isso é o que você fala muito bem do piloto automático. Você vai ali, só levando no final do dia, você não sentiu nada de concreto. Tem o cansaço que ele vai se transformando em exaustão. Eu costumo seguir a linha, né? É o cansaço, a exaustão e o burnout. Então, tem um cansaço que eu falo muito, que eu digo assim, de uma vida picotada, né? Uma vida onde eu passo o dia picotando coisas ali. Eu não tenho intervalos. Sabe qual é o grande, vamos dizer assim, a virada de chave de uma sessão de terapia, né? É você ter a atenção plena de alguém. É uma escuta qualificada onde eu tô aqui 100% para você, né? Os maiores desgastes nas relações familiares, eles vêm porque hoje em dia as famílias sentam à mesa com o celular na mão. Né? É o que a gente chama de escuta ativa. Escuta ativa, é uma escuta qualificada. As pessoas hoje, a gente está pedindo, elas pedem, elas precisam... Só me escute, né? Me escute, é atenção. Eu tô aqui, né? Tem E aí, quando a gente fala do profissional de saúde, ele precisa exercitar isso. Mas se ele tá num movimento onde ele não sai do piloto automático, o médico, o paciente senta na frente dele para que ele consiga dar o diagnóstico, o médico, o enfermeiro, enfim, o fisioterapeuta, ele precisa dessa escuta qualificada, dessa atenção plena, né? Se ele não tá bem, como é que ele vai ajudar? Como é que ele vai fazer é o que a gente estava falando no começo. Se ele não está cuidando nem de si, como é que ele vai cuidar de uma outra pessoa? E aí vem um ponto, a gente falando da questão da medicina. De uns anos para cá, aumentou muito o número de faculdades de medicina, né? Sim. Muito. De uma maneira assim, muito. E é até uma discussão hoje sobre o impacto disso, né? Porque são faculdades particulares, então... O que está acontecendo? Muita gente se endividando para poder pagar a faculdade, né? Muita gente se endividando mesmo, assim, as famílias tendo que arcar com com uma faculdade que não é barata, né? Exatamente, então é um investimento muito alto. E o que acontece, que está acontecendo? E aí talvez seja um ponto dessa questão dos mais jovens procurando. A pessoa que está saindo hoje para o mercado de trabalho na medicina é totalmente diferente de quem saiu há 10 anos atrás. Porque se tem mais faculdade de medicina, todo semestre mais novos médicos estão no mercado, aumenta aquela questão de oferta e demanda, né? Então, aumenta o número de profissionais, a procura começa a diminuir, e aí você começa a ter o que está acontecendo hoje já, profissionais de medicina sem uma colocação, né? Assim, tendo que se fazer muitas coisas para poder se colocar no mercado. Isso impacta também? Vocês observam se há essa cobrança, porque você já sai endividado da faculdade. Você está começando a vida profissional já com uma dívida. E isso traz algum malefício? Antes do que você trouxe, quando você foi falando, eu fui lembrando de um recorte que ele não é isolado. Ele foi recorrente, pelo menos na minha clínica, com jovens médicos, que famílias se endividam para pagar a faculdade. Eu imagino, sim. Isso gera nesse médico recém-formado, além da dívida financeira, uma dívida de gratidão que não é paga nunca. Dívida de gratidão é simbólica. E é uma cobrança dele mesmo, né? Exato. Então, assim, eu não posso nem pensar em mudar de carreira. Puxa, entendi. Quanto que todos ao meu redor se sacrificaram para poder estar aqui. Então, esse é um recorte. A outra coisa que você falou, assim, realmente, o mercado, a gente está falando de medicina, mas se a gente for pegar de uma forma mais geral, psicologia, então, toda esquina, né, tem uma faculdade. E aí, realmente, oferta e demanda. É comum você ver médicos, por exemplo, que surge a oportunidade de pegar plantões por cima de plantões. Sim. Então, eu vou pegar, porque eu não sei quando é que vai ter de novo, se vai ter de novo. Então, se sobrecarrega. E, em contrapartida, a gente tem médicos que, de fato, estão aí ociosos, de alguma forma, dentro desse mercado. Então, eu escutei várias vezes, eu não queria ir para o interior, mas é onde tem... Ainda existe uma procura maior, né? Exatamente. Ainda existe uma procura então, maior. As condições, a forma como isso vai se dando se afastar da família, né? Exato.
Tem um conceito que ele cabe muito bem nisso que a gente está falando aqui agora, que são os fatores psicossociais. Inclusive, está aí o boom, né, da norma técnica que está sendo atualizada, a NR1. Que foi, né, atualizada. Que foi atualizada, né, que começa a valer agora para as empresas a partir do próximo mês, que fala dos fatores psicossociais. São justamente esses fatores de adoecimento, né, que agora vão ser cobrados também dentro das NRs. Eles já eram em normas separadas, mas agora com a atualização da NR1 eles vêm. E esses fatores, a gente costuma dividir eles em fatores do indivíduo, fatores da organização e fatores sociais. Né? Fatores que afetam o indivíduo. Então, eu vou lá e digo assédio, exaustão, carga horária de trabalho exaustiva, todos esses fatores do indivíduo, né? Fatores da organização, como a gente já falou aqui, a questão cultural, a questão dos processos de trabalho e o que a gente está falando agora, os fatores sociais. Essa questão desse boom aí das faculdades de medicina que vem abrindo, um fator social. A violência é um fator social. Né? A questão financeira, econômica do país social. É um fator social. Todos que atravessam esses indivíduos, né? Nos atravessam de qualquer forma e que podem ser fatores tanto de adoecimento como fatores protetivos. Vai depender de como é a minha visão de mundo, como é que eu me cuido, como é que eu estou inserido dentro dessa sociedade. Né? Então, um médico que tem uma condição social, que a família dele tem uma condição social financeira boa e consegue fazer isso, com certeza esse fator social econômico não é um fator tão relevante, né? Tão relevante ao contrário de uma família que se envolveu toda para poder bancar aquilo ali. E aí tem o fator econômico, emocional também, e emocional também dentro desse processo. Então, eu imagino. Mas você, assim, eu imagino que vai haver uma procura cada vez maior, porque se está aumentando o número de profissionais, né? Essa linha que a gente conversou aqui dessa cobrança que eles já saem, tendo que realmente mostrar trabalho, mostrar serviço, mostrar retorno financeiro, né? Tudo isso impacta na vida social. Não é de se espantar que os que procuram mais o atendimento de vocês são médicos mais jovens. Mas aí a orientação que vocês dariam para os profissionais aí, vocês só atendem médicos ou outro profissional de saúde, enfermeiros, é mais médico? Na verdade, assim, como a gente trabalha com saúde mental do trabalhador, todo trabalhador. Exatamente. Entendi. Então, a gente atua na área da saúde, mas a gente também atua na área da comunicação, da indústria, enfim, a gente tem diversas áreas de atuação. Mas quando a gente fala da área da saúde especificamente, muitas vezes são médicos, porque é uma questão de acesso. Né? Entendi. Mas a gente tem um serviço que é o plantão psicológico. Inclusive, foi por meio dele que nós começamos a entrar nas cooperativas para fazer o atendimento desses médicos. Né? E aí, assim, no plantão psicológico, a gente percebe que abre acesso para outras categorias de profissionais dentro da área da saúde. Né? Mas a questão financeira, no particular, é algo que... O acesso, né? Mas o plantão psicológico, quando a gente fala plantão, a gente pensa que é uma ligação a alguma coisa, não, né? É presencial, né? Não, é assim, o plantão psicológico, ele era presencial antes da pandemia, depois da pandemia a gente teve que, olha, tem que ser online, né? Sim. E aí também. Então, assim, o plantão psicológico, ele é um dispositivo clínico que ele acontece em até 6 atendimentos, que geralmente a empresa que contrata esse serviço, ela oferece aos seus funcionários, no caso das cooperativas, os cooperados e tudo. E ele não é a mesma coisa de uma psicoterapia. Por quê? É para a gente dar conta de questões emergenciais. No sentido de que, olha, tá acontecendo isso e eu preciso de alguma orientação, eu preciso falar sobre isso, aconteceu tal coisa no meu contexto de trabalho, ou em casa, ou familiar, enfim, isso está me afetando, então eu tenho a que recorrer. E esses atendimentos, eles acontecem de uma forma, inclusive, para que a gente desmistifique o atendimento psicológico. Quando a gente fala de médicos, então, a gente está falando de uma questão um pouco mais complicada, que é a
de não estar no lugar de vulnerabilidade, né, de procurar ajuda é mais complicado, porque eu tô nesse lugar de eu preciso saber de tudo, eu preciso saber das coisas. Então, é muito para desmistificar, e o plantão psicológico ele tem servido para que a gente sensibilize essas pessoas a procurar ajuda de fato, a iniciar uma psicoterapia, porque eles entendem o funcionamento. Né? Tem sempre uma fala assim, a empresa estava oferecendo, então eu vim ver a cooperativa, né? A cooperativa ofertou, eu vim ver como é. Então, é um processo estruturado. O plantão psicológico, ele vem nessa atividade de promoção de saúde. Né? A empresa olha, a cooperativa olha, e ela faz diversas atividades. E o plantão, ele vem com esse olhar, inclusive com um olhar até, como a gente pode dizer, diagnóstico. Né? Porque a gente consegue entender e consegue traçar mais estratégias para aquela empresa, para aquela cooperativa, para que ela possa auxiliar cada vez mais aquele cooperado ou aquele funcionário dentro daquele processo. E aí a cooperativa, a empresa que tem esse serviço, eles disponibilizam o contato de vocês e o colaborador, o cooperado, ele entra em contato ou é algum aplicativo, agenda, algo como é que funciona, né? Primeiro de tudo, é um processo extremamente sigiloso. Isso precisa ficar muito claro, né? Então, a primeira informação é que ele é um processo estruturado e sigiloso. O cooperado, ele entra em contato geralmente dentro da cooperativa tem a área de atendimento ao cooperado, ele entra e ali ele consegue marcar com uma única pessoa que tem a disponibilidade da nossa agenda, uma planilha de agenda, ele consegue marcar. Depois disso, todo o contato é diretamente com a gente. Então, aí somos nós que vamos marcar, vamos explicar como funciona, né? Se for um atendimento online, então a gente vai dar as instruções do atendimento online, a gente pede sempre que seja em um local seguro, tranquilo, com boa internet, que ele esteja usando fones de preferência. Claro. A Lana precisa de tudo isso? Precisa. Sim. A galera quer fazer de dentro do carro dirigindo, entendeu? Olha o que a gente estava falando aqui sobre... Quero fazer várias coisas, né? Na manicure, né? Na manicure. Não. Mas a Lana, eu conto tudo pra minha manicure. Não. Ela dá até pitaco na hora da sessão, né? E aí, justamente, a gente vai ajudar essa pessoa a entender que terapia não é conselho, né? Talvez a tua manicure esteja te dando bons conselhos. Então, tem esse formato para justamente a gente possa resguardar o sigilo do processo. Se for presencial, geralmente a empresa ou a cooperativa, ela disponibiliza um espaço para que esse cooperado... Nas mesmas condições. Nas mesmas condições, um espaço sigiloso, com uma boa acústica, onde a gente possa estar lá para fazer esse atendimento. Então, tem todo esse cuidado. Você vê que é um processo bem estabelecido e bem definido para que esse cooperado ou esse funcionário, ele se sinta muito à vontade para iniciar esse processo. Tem uma coisa que a gente precisa destacar em relação ao plantão, que não é porque está vinculado ao ambiente de trabalho, ao contexto de trabalho, que só vale coisas relacionadas a trabalho. Porque se eu tenho uma questão familiar, isso vai impactar no meu trabalho. Não tem como... Na verdade, às vezes o trabalho, como você falou no início, é a ponta do iceberg, né? Exatamente. É a ponta do iceberg, hoje não tem como você desvincular. Então, vocês têm essa experiência com os profissionais de uma maneira geral, né? Na linha de quem está ali no mercado de trabalho. Mas vocês conseguem identificar essa diferença do profissional de saúde, né? Total. Há uma diferença. A cobrança social, as questões relacionadas aos mitos, que são muito definidos a esse profissional que trabalha na área da saúde, né? Que veste essa capa do super-herói, que é o que não pode falhar, que tem que ter a perfeição, que é o que não fica doente. Tem isso, né? O que custa mais para o profissional de saúde, em geral, é identificar os sinais de sofrimento. Pronto, era isso que eu ia entrar, sabe? Eu queria entrar nisso. Em que momento o profissional de saúde ele tem que acender a luz ali de alerta? Qual o momento? Porque às vezes o Cortella, acho que você deve me conhecer, o Mário Sérgio Cortella, ele diz que há uma diferença entre cansaço e estresse,
né? O cansaço você descansa. Eu achei interessante o que ele disse. O cansaço, você tá ali cansado, você cansa até de fazer uma coisa boa, né? Eu gosto de jogar futebol. Você cansa, aí você vai lá e descansa. Quando você consegue descansar, é porque era apenas cansaço. O estresse é aquilo que lhe esgota. Você descansa, mas você ainda continua esgotado. Aquilo não lhe reforçou. Então, como é que ele. Porque o profissional de saúde, assim como outras profissões também, há um cansaço muito grande, né? Você passa 12 horas num plantão ali a noite toda, um plantão puxado. Você está cansado. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele está frágil emocionalmente. Então, qual o sinal de alerta, assim, para dizer, opa, eu preciso procurar um profissional, assim como a Lana e a Sara? Como é que. Isso requer da gente diferenciar sofrimento de adoecimento. Sim. Porque sofrimento é algo que permeia a vida da gente. E como a Lana falou, você pode amar o que faz, mas não vai gostar de tudo todos os dias necessariamente. Então, é sofrido. Muitas vezes é muito cansativo, tem dias que são mais cansativos, Sim. enfim. Mas quando a gente fala de adoecimento, é o contrário do que a gente entende por saúde, porque saúde tem a ver com movimento, com fluidez, com quanto você consegue dar conta daquilo que você se propõe, enfim. Quando a gente fala de adoecimento, é paralisante. Então, assim, o quanto eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu preciso fazer, que é básico. Eu não estou conseguindo me relacionar bem com a minha família, eu não estou conseguindo ter o tempo de ócio que você tinha comentado, eu não estou conseguindo me alimentar bem, eu não estou conseguindo dormir bem. Então, quando a gente começa a perceber que tá girando em torno de algo que parece ser muito maior, a gente entende que, opa, então acho que aqui a gente está lidando com adoecimento. E o corpo, ele vai dando sinais muito claros. Então, falta de apetite, ou apetite em demasia, né? Assim, As famosas compulsões. Insônia, ou então aquele sono picotado, assim. Eu não tenho dificuldade para dormir, Sara, mas eu acordo várias vezes durante a noite e eu acordo cansada. Tem um clássico aí, viu? Eu acordo todo dia 3 horas da manhã. Rapaz, É o pico de cortisol. É a hora do espírito, né? Que o pessoal fala, 3 horas da manhã. Faz uma oração, Quando né? eu falo isso, o pico do cortisol, né? 3 horas da manhã. 3 horas por da manhã. isso. Entre 3 e 4 da manhã é o pico de cortisol. É o pico de cortisol. Que é o sono. Tem que só colocar a hora das A hora aulas. das aulas. Pois acredita que eu não olho pro relógio quando eu acordo de madrugada por causa disso, da hora das aulas, porque são 3 horas. E aí eu não posso olhar no espelho porque é um problema. Então é o pico do cortisol e aí acaba que faz você acordar. Tanto que esse sono entre 3 e 5 da manhã é o sono que a gente chama de revigorante. É quando você tá no estágio mais profundo de sono. É o sono REM, aquele que você... Exato. Então, assim, se você tá com um nível de estresse muito alto, ele te impede de ter esse sono. E durante o dia você fica bem acabado. Quem nunca ouviu falar da história do domingo? Né? Qual é a história? O domingo que eu não aproveito nada do meu domingo porque eu já tô sofrendo. Sim, a tristeza do domingo à noite, né, cara? Que ela pode ser uma tristeza, como a Sara bem disse, algo que só me incomoda, mas ela pode ser algo que toma uma proporção que faz com que eu não consiga viver o meu domingo porque eu já estou sofrendo plenamente com a segunda-feira. Pior que é verdade. Né? Então, até onde vai esse limite entre algo que me incomoda e algo que me traz um sofrimento demasiado? Irritabilidade é algo que aparece muito. Então, quanto você é tolerante ou não em relação às coisas e às pessoas. É importante a gente perceber como que a gente reage às situações, porque isso se você está ficando muito irritado por pequenos tem menos paciência com tudo. Isso é um gatilho, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. No burnout, o burnout ele é caracterizado por três sintomas, assim, que são muito característicos dele, né? O primeiro deles é uma despersonalização. O segundo é uma falta de realização pessoal. Como é a despersonalização? É justamente essa irritação. Sabe, nos profissionais de saúde, a gente vê muito aquela questão de assim, gente, eu entrei na sala, o médico não olhou nem nos meus olhos. É uma falta de sensibilidade e empatia. Certo. Né? Que fica muito mais característica dentro dos profissionais da saúde, porque eles precisam desse movimento. Dessa entrega, né? Dessa entrega, né? Então, tem esse lugar. Essa falta de realização pessoal, ela é aquele lugar de que nada tá bom, nada dá certo, eu não sou bom nisso. Vem o tal do fenômeno da impostora, do impostor tá sempre muito presente.
nada contribui para o que eu quero ser, né? E aí, quando a Sara falou aqui dessa questão da irritabilidade, tudo isso, a gente vai colocando nessa escala. Como é que tá, assim? Eu já ouvi casos da pessoa dizer assim, é uma raiva tão grande dentro de mim que se eu parar eu não tenho vontade nem de parar no sinal, eu tenho vontade de atropelar as pessoas. Nossa, sério mesmo. É um lugar de assim, eu não tenho vontade de abraçar o outro. Eu vejo o outro ali em sofrimento e eu não. É como se eu não sentisse nada. É claro que a gente não pode fazer, quando a gente fala de hipótese diagnóstica, por exemplo, Isso, a gente isso. não analisa só Isso. um sinal, Claro, né? claro. Mas se a gente vai juntando as pecinhas, tem Mas são condições características, né, assim, que Isso. de em mudanças comum, mesmo. né? Tem coisas que passam meio imperceptíveis, assim, pela Uhum. gente, que é você observa a forma como seu corpo reage, então aquela dor de cabeça que não vai embora nunca. O olho tremendo. É um outro sinal. Aqui, ó. Tem, Aquela tem Aquela tensão dor muscular. aqui. e tem os padrões de manifestação da ansiedade, por exemplo. A gente, quando pensa em ansiedade, geralmente a gente pensa naquela coisa bem clichê, que é taquicardia, né? Assim, Uhum. sudorese, tudo, mãos suadas. Mas existem outras formas da ansiedade se manifestar. E a gente tem que entender como que esse corpo ele vai se manifestando. Porque, por exemplo, eu vou falar de uma questão pessoal. Psicólogo tem ansiedade, sim, né? Mas, assim, a minha ansiedade, ela não se manifesta com esses sintomas muito claros. Como foi que eu identifiquei? As minhas mãos, a minha pele, ela muda. Então, as minhas mãos, elas começam meio que a descamar e eu já entendo que eu tô passando por um período de ansiedade maior. Então, na terapia, eu consegui identificar isso. Como eu já recebi, inclusive, médicos que foram porque não estavam conseguindo dar conta de uma questão de dermatite. E aí o dermatologista disse, olha, é emocional, procura um psicólogo. E esses médicos chegaram através do plantão porque a cooperativa oferecia, então vou aproveitar para ver como é. Né? Então, às vezes a coisa ela não é tão clara e ela não é tão relacionada de uma forma muito explícita. Então, Tem não sei se você tocar nesse ponto, mas a Sara falou desses médicos que chegaram através do plantão. E eu lembrei como é interessante que essas pessoas que e é um caso que aconteceu na nossa clínica, inclusive, de atender uma família inteira de médico. de médicos. Foi mesmo. Porque um médico veio, fez um acompanhamento comigo Pelo plantão. pelo plantão, e aí ele começou a identificar que na casa dele as pessoas Também estavam seria precisando. interessante. E aí o filho era médico também. era estudante de medicina, e aí veio, aí tinha a outra irmã, aí vamos encaminhando aqui, né? Casos de família ali, foi Isso, quase. mas olha como ele vir para a terapia, se conhecer um pouco né? mais, impactou, e a partir disso ele passou a perceber questões dentro da família, onde ele podia ser o apoio e suporte para isso. É interessante. Muita gente deve descobrir alguns problemas lá, né? Sem saber, porque às vezes eu converso muito aqui, inclusive o último podcast que a gente fez, até ao vivo, falando de endometriose, e como tem mulheres que conseguem viver com endometriose durante muito tempo, porque a mulher se acostuma a viver com dor, né? Dor física. E a dor emocional, às vezes a pessoa se acostuma a viver também. Então, talvez nesses atendimentos que vocês façam, vocês devem descobrir alguns problemas que a pessoa tem que ela nem imaginava que tinha, né? Chega já a ter casos de depressão, pessoas que já estão com casos mais depressivos. Em geral, não pelo plantão, nunca recebi, mas na clínica particular mesmo, já quando estão afastados. Já, então, assim, a depressão, a pessoa não consegue realmente mais. Ela é difícil. Incapacitante. Né? Mas para chegar nesse ponto, a pessoa já remediou de várias formas. formas. Ela já empurrou muito, né? Com medicação, com outras estratégias. Com álcool é muito comum. Né? Ou dizem que o alcoolismo é uma característica de depressão em homens, principalmente, né? Eles são muito... Eu conversei com uma psicóloga aqui também, na época do Setembro Amarelo, e ela me falou um dado meio alarmante. Ela disse que isso, e eu conversei, eu acho que foi 2023, você vai fazer setembro, né? Então vai fazer 2 anos em setembro desse ano. Ela disse que houve um aumento de
49,5%, 50% de suicídios em jovens de 14 a 18 anos. Aí, poxa vida, é muito, né? É muito grande. E para chegar no ponto do suicídio, eu imagino que E o quanto a pessoa E aí empurrou, né? você imagina quem tem acesso. Né? Profissionais da Da saúde tem saúde com acesso. fácil acesso à E entendendo como medicação ali de e uma maneira entendendo como isso como funciona. né? O alerta que precisa ser isso. A gente fala muito sobre rede de apoio, né? A gente começou a falar aqui um pouco sobre a questão da prevenção e da Sim. promoção. A rede de apoio, ela é esse lugar de orientar, de escuta também, né? Os laços, rede de apoio não só familiar, mas também grupos dentro do local de trabalho, são formas que as empresas também encontram de ajudar, de fazer essa promoção de saúde também, essa prevenção ao adoecimento, né? Identificar, né? Tentar identificar e Tentar identificar, né? Porque muitas vezes é sempre assim, eu tô entrando e saindo, é aquela equipe que entrou e saiu, é o plantonista que estava ali, mas não parou um minuto, ele não falou com ninguém, é a enfermeira, né, que tá entrando e saindo, tem a questão de dobrar plantão, né? Eu tava aqui, já escutei demais, Alana, eu ia sair agora e não vou conseguir fazer a sessão porque a outra pessoa não chegou e eu vou ter que dobrar. dobrar. Aí a frustração, a minha família estava me esperando, eu tô extremamente cansada, eu tô desmarcando tudo que eu tinha porque eu vou ter que continuar. E é um cansaço físico, mental e emocional aí, né? Sim. Pessoal, é sério que procurem, né? Então, assim, a gente está se caminhando para o final aqui da nossa conversa. Eu acho que a orientação que eu vejo assim, dessa nossa conversa é nesses sintomas aí que vocês vêm falando e que não é normal e o profissional procurar, né? Procurar um psicólogo, procurar tentar, porque eu imagino, e vocês falaram isso aqui também, é que às vezes a pessoa se medica, né? Total. Eles têm acesso, aí vai se medicando, vai empurrando para frente, quando menos espera, vira uma bola de neve. Remediar, né? Assim, Remediar. remediar em todos os sentidos, porque às vezes a gente cai nesse auto-engano de que o remédio vai dar conta, ou que o álcool vai dar conta, ou que eu consigo dar conta, e assim, às vezes a gente dá conta, às vezes não dá. Né? E entender também que o acompanhamento psicológico, ele não se trata exatamente de vamos consertar algo que está errado. Né? Às vezes a gente vai fazer ajustes na própria percepção Claro. dessa pessoa de entender, olha, desse jeito talvez não dê certo por muito mais tempo. Ou talvez deu certo durante muito tempo, só que agora Não não vai dá dar Não mais. dá mais, né, cara? Né? Então, às vezes a pessoa chega e diz assim, ai, porque eu não quero, porque... Mas dava certo assim, dava, mas agora o mundo mudou, o estilo de vida mudou, as coisas estão de outro jeito, você é exigido de outra forma, então vamos pensar outra estratégia para Faz mudar. sentido. Pois, pessoal, a gente está finalizando aqui. Queria que vocês deixassem alguma mensagem assim final para a gente finalizar aqui para os profissionais de saúde que são tão importantes para a gente, né? São tão importantes como é que eles podem se cuidar, né? E quando que eles assim e oferecer aí mostrar que existem profissionais que estão ali à frente, né, para poder ajudá-los também. A gente pode começar dizendo que esteja atento, né? Esteja atento à sua qualidade de vida, esteja atento à forma como você está se relacionando com a sua família, como você se relaciona dentro do seu local de trabalho. Saia do piloto Automático, né? né? Tente sair desse piloto automático, como eu disse, é um ladrão de bons hábitos. Eu acho importante que a gente tenha a ideia de que quando a gente tem alguma dor específica no corpo, a gente procura um profissional, um médico que é especialista naquilo, enfim, a gente procura ajuda. Por que que a gente negligencia tanto a questão emocional? A forma como a gente lida, ou às vezes a forma que a gente aprendeu a lidar com as nossas questões emocionais, elas estão enraizadas num lugar que não é tão bacana pra gente, que pode acabar adoecendo. Então, aprender novas formas de se relacionar com a gente mesmo faz com que a gente se relacione melhor com as pessoas e as coisas ao verdade. redor, né? Uma pessoa saudável, ela tem mais condições de estabelecer relação saudável com o trabalho, com a família e com tudo ao redor dela. Então, eu acho que nunca é demais a gente se cuidar. Às vezes, você vai e é algo pontual com o psicólogo, nem sempre a gente passa
5 anos na terapia, isso não é uma regra, né? Sim. E só para fechar, né? Por Diga. mais que pareça que tem uma característica, e é até bom que tenha, né? Essa característica de troca, de conversa, mas é técnico, é ciência, né? Tem uma escuta qualificada, tem um processo de trabalho ali que foi determinado e comprovado para que aquele processo seja feito. né? Perfeito. Então, não Pra ele é só confiar, conversa, né? para que seja Ele isso. confiar, né? Ele confiando, porque às vezes, principalmente o médico aí já tem tanto conhecimento, né? Aí imagina que será que realmente vai mais dar resultado, né? Sim. E resultado positivo, pessoal, pois perfeito. Eu vou deixar um Instagram de vocês, qual é o da Alana. Deixa eu logo o da Alana. Alana Almeida é você. Isso. Pronto. Se quiser seguir a Alana, pode descer aí um pouco, Tony. Esse aí, você dá dicas também, né, Alana? Isso. Você usa, a gente falou mal das redes sociais, mas tá aí a gente, né? Tendo que Pegar utilizar, tudo mas aí. Pronto. Ah, vocês duas ali, né? Esse daí foi uma A masterclass que a gente Sara, estava perfeito. promovendo, olha aí, ó, plantão psicológico nas empresas, né? A Nas gente estava empresas. capacitando outras profissionais para Outros trabalhar, psicólogos. outros psicólogos, Perfeito. para atuar dentro dessa Pra área ajudar também, também. né? Pode né? colocar o da Sara agora, Tony. A Sara com Sara H com no H meio. no meio. Meu pai dificultou. Eu nunca vi a Sara com H no meio. É Também só não. você mesmo. Mas é um problema danado. Mas é única, né? Tá aí você. Tá certo. Bota lá em cima, Antônio, só para o pessoal ver a sararock.pice. Perfeito. Pode descer mais. Descer mais um pouco. Cartilha da saúde mental. Aí você. Ah, o Dr. Com a Osmírio, né? Coped. Lá A na gente tem um Coped. trabalho muito bacana Lá desde na Coped, 2020. né? E veja, Perfeito. e veja que nas nossas páginas Pronto. aí a gente está Pode mostrando voltar, nossa, Tony. né, que a qualidade de vida permeia todos os espaços aí. Claro, claro. A gente, é o que a gente está falando no início, né? Que é a vida profissional, a vida pessoal hoje, mais do falar igual o Faustão, mais do que nunca, a gente está tendo que elas estão se misturando, né? Elas estão, e aí a gente tem que ter um cuidado ali com essa de como se comportar em todos os momentos. Pessoal, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado o mesmo espaço. Eu que Gostei agradeço. muito de conversar com vocês de forma tranquila, vocês explicam de uma maneira fácil de entender coisas até complexas, né? Que é a mente humana, mas que realmente se a gente observar de uma maneira tranquila, como essa que a gente conversou aqui, é simples. São atitudes simples que podem trazer um resultado muito, muito positivo mesmo, se você só se olhar, né, cara? Se você se conhecer, se você se observar, e é o que está muito difícil hoje. A gente não tem tempo para nada. Imagine para se olhar, né? Para se ver. Para se olhar precisa de tempo. Precisa de tempo. É verdade, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado. E já fica o convite aqui, outra oportunidade de a gente conversar de novo. Claro, Outros temas, né? A gente trazer, tem outras pautas aqui que a gente pode conversar. Estamos à disposição. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, nossa grande parceira, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.